gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno e hoje nós vamos começar uma série de aulas sobre a cinemática. E na aula de hoje nós vamos ver a introdução à cinemática, alguns conceitos como trajetória, referencial, distância e deslocamento, beleza? Mas antes, não esqueça de deixar aqui já o seu like e também compartilhar esse vídeo, tranquilo? Então vamos para a aula? Bom, a cinemática. A cinemática ela estuda o movimento, mas ela estuda o movimento sem levar em consideração o que causou esse movimento. Então, para o estudo da cinemática, pouco importa se um objeto foi lançado, se ele foi empurrado, puxado ou qualquer outro tipo de situação. Só importa que o objeto, o móvel, o corpo está se movimentando. E para a gente estudar esse tipo de movimento, nós vamos precisar de alguns conceitos importantes. E o primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de referencial. O que vem a ser um referencial? Gente, um referencial é a referência do movimento, tá? Então, é aquilo que a gente usa como base, é aquilo que a gente vai escolher como um ponto para eu visualizar e observar se um objeto está se aproximando daquele ponto ou se distanciando daquele ponto. Porque se ele estiver se aproximando ou se distanciando, o que vai acontecer? A gente já vai entender que esse corpo está em movimento. E é involuntário. O nosso cérebro ele escolhe referenciais, muitas vezes aleatórios. Às vezes uma árvore, às vezes um poste. Mas esses dois referenciais que eu estou citando são referenciais parados. São referenciais que a gente chama de inerciais. Pode acontecer também do nosso cérebro ou nós mesmos querermos observar em relação às referenciais em movimento. São os referenciais não inerciais, tá? Mas para o nosso estudo aqui, para a nossa sequência de estudo, nós só vamos estudar por meio de referenciais inerciais, beleza? Que são referenciais parados, tá? Então, esse foi o nosso primeiro conceito, o referencial. Agora, como segundo conceito, e muito importante, é a trajetória. O que é a trajetória? A trajetória é o caminho percorrido pelo corpo se movimentando, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo de um avião. Um avião que solta uma carga. A gente vai ver que a carga ela vai fazer um movimento em descida ao solo. Porém, a gente tem que prestar atenção muito nessa questão. Tudo vai depender do referencial adotado. Por quê? Se alguém que estiver dentro do avião observar essa carga caindo, ela vai observar uma carga caindo em linha reta apenas. Agora, para uma pessoa, para um observador que está fora do avião, ele vai observar que essa carga ela está fazendo um movimento de descida parabólico, né? Então, ela está fazendo essa trajetória parabólica. Que, ao mesmo tempo em que a bolinha, que é a carga, ela está se deslocando na vertical, ela também está se deslocando na horizontal. Beleza? Então, uma coisa muito importante em relação à trajetória é que toda trajetória depende do referencial que está sendo adotado. Beleza? Agora, o conceito de posição. O que vem a ser a posição? A posição é a localização que o corpo está ocupando no espaço. Então, se eu estou numa determinada localidade, naquele momento eu estou naquela posição. A nível de planeta Terra, nós podemos fazer essa localização a nível de latitudes e longitudes. Mas nós aqui vamos utilizar exemplos principalmente em linha reta, tá? Mas nós vamos falar posteriormente.
E a posição nós vamos representar pela letra S. Então, toda vez que a gente falar de posição, nós vamos estar representando essa posição pela letra S. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Nós podemos observar aqui a posição do corpo A, a posição do corpo B e a posição do corpo C. Tudo em relação a um referencial específico. Esse referencial é a origem, tá? É o ponto zero. É da onde você vai começar a marcar o seu movimento. Ou, melhor, é onde você vai colocar o seu referencial. Então, se eu coloquei o meu referencial ali no marco zero, eu posso dizer que a posição do corpo A, ele está a menos 40 metros do meu marco zero. O que significa esse menos? Na física, o menos ele tem um porquê, ele tem um objetivo. Ele ali está indicando que o corpo A está à esquerda do referencial. E eu tenho também o corpo B. Note que ele está exatamente no meu referencial, na origem. Então, ali, esse corpo B está a 0 metros do referencial, porque ele está em cima do referencial. E o corpo C? O corpo C, ele está a 78 metros do referencial. Mas ali eu posso observar que o corpo C está à direita do referencial. Ou seja, o corpo C ele está a mais 78 metros de distância do referencial. Beleza? Agora, muito importante também a gente saber o que é o deslocamento de um corpo. O deslocamento ele é a diferença entre a posição final, ou seja, aonde eu parei, da onde eu comecei, que é a minha posição inicial. Então, é a variação da posição. E a variação é representada por essa letrinha grega aqui, o delta, o triângulo, tá? Ele sempre na física vai simbolizar variação. Então, como eu estou falando da posição, eu estou falando que é delta S, ou seja, variação da posição. Posição final menos a posição inicial do corpo, beleza? E aí eu tenho aqui alguns exemplos, como por exemplo, se eu quisesse saber aqui o deslocamento do ponto A até o ponto B, ali na nossa figura. Eu sei que o deslocamento é a posição final. No ponto B, ele está no marco zero, ou seja, na origem. Então, ali seria a posição final, que seria aqui o zero, beleza? Então, vamos marcar aqui. Isso aqui é a minha posição final, menos a minha posição inicial, que é quem? É o menos 40, tá? Essa é a minha posição inicial. Então, eu vou ter 0 menos 40. Esse menos aqui é da nossa expressão do deslocamento. Então, vai ficar com esse menos aqui fora, ele vai inverter o sinal lá de dentro. Então, vai ficar 0 mais 40, que vai dar 40 metros, beleza? Ou seja, o deslocamento que o corpo teve foi de 40 metros. Ele se moveu 40 metros. Se eu quisesse do ponto B até o ponto C, que deslocamento ele teria? Bom, posição final, que é 78, tá? Menos a posição inicial, 0. Então, o deslocamento dele foi de 78 metros. E se nós pegássemos, por exemplo, do ponto A até o ponto C, de quanto seria o deslocamento? Minha posição final aí seria o ponto C, 78. E a minha posição inicial, o ponto A, que seria o menos 40. Então, 78, que é a posição final, menos, que é da nossa expressão do deslocamento, e o menos 40, que é a posição inicial. Ou seja, esse menos inverte o sinal que está lá dentro, então teríamos 78 mais
mais 40, que daria 118 metros. Beleza? Então, esse foi o conceito de deslocamento. Agora, existe um outro conceito que também é importante, que é o de distância. Mas antes de falar sobre esse conceito de distância, vamos fazer mais um exemplo sobre deslocamento. Vamos supor que eu tenho aqui um automóvel se movimentando e ele começa o movimento da posição 10 metros em relação à minha origem. E ele vai se movimentar até 35 metros da minha origem. Na verdade, gente, isso aqui está em quilômetros, tá? Não em metros, perdão. Então, nós temos esse deslocamento que é do ponto 10 até o ponto 35. Ou seja, quanto que o corpo andou, se movimentou. Para eu saber disso, é só eu fazer posição final menos a posição inicial. Então, nós temos a posição final, quem é? 35. E a posição inicial? 10. Então, 35 menos 10 é igual a 25 quilômetros. Beleza? Então, ele efetivamente, se ele começou lá no ponto 10, ele andou quanto? De 10 até 35. Somente 25 quilômetros. Né? Que é bastante coisa. Então, agora sim, nós vamos falar sobre a distância. E a distância, ela é o quê? Ela é o quanto foi percorrido nos sucessivos deslocamentos. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, vários deslocamentos. Então, o corpo pode se movimentar 20 metros, virou à esquerda, andou mais 9 metros, virou à esquerda, andou mais 17 metros, virou à direita, andou mais 6 metros, virou à direita novamente e chegou no ponto que ele gostaria. Qual foi a distância total percorrida? Bom, a distância vai ser, nesse caso, o quanto eu andei em todos esses deslocamentos. Nesse primeiro deslocamento, eu andei 20 metros, depois 9 metros, depois 17 metros, depois 6 metros e depois 5 metros. Ou seja, foi percorrido que distância? 20 mais 9 mais 17 mais 6 mais 5. Um total de 57 metros. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa primeira aula sobre os conceitos da cinemática. E nós vamos prosseguir aqui por mais algum tempo estudando a cinemática, que é o movimento dos corpos. Beleza? Então, até a nossa próxima videoaula, gente. Tchau, tchau.